Olá pessoal, tudo bem? Segundão, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, finalizando o assunto sobre combinações. Nós fizemos as correções dos exercícios anteriores, os exercícios pares, e com essa aula de hoje nós vamos encerrar o módulo 6, o assunto combinações, encerrando também o livro 1, ok? Bom, para fazer um resumo da diferença entre combinação e arranjo, eu coloquei aqui que a maior dúvida que a gente tem quando vai fazer um exercício desse assunto é quando é que é combinação, quando é que é arranjo. Será que eu uso arranjo? Será que eu uso combinação? A diferença principal que você tem que ficar atento é que quando você for agrupar os elementos do universo total, você tem que fazer uma pergunta, uma simples pergunta. Os elementos, os subgrupos que você vai montar, os elementos dele, a ordem que eles vierem, vai ser importante, vai fazer diferença neste subgrupo ou não? Se a ordem não fizer diferença, aí nós temos uma situação. Agora, se a ordem for importante, da maneira que eles vierem no subgrupo, a ordem deles for importante, aí é outra situação. E para resumir, eu coloquei aqui, ó. Se a ordem dos elementos faz mudar o grupo, ou seja, se a ordem importa, nós temos neste caso um arranjo. Aí tem a formulazinha do arranjo aqui, arranjo de n elementos tomados P a P. Vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Olha o exemplo para você ver. Eu tenho aqui os três números, 1, 2, 3. Com esses três números, quantas dezenas diferentes eu posso formar? Aí você vai fazer a pergunta, a ordem que vier os números vai fazer diferença ou não? Por exemplo, se eu pegar o número 1 com o número 2, vai ser a mesma coisa ou não o número 2 com o número 1? Tá vendo que vai ser diferente? Então a ordem importa. Quando a ordem importa, nós temos um arranjo. Então se eu pegar o 12, ele é diferente do 21, por isso a ordem que eles vierem importa. Neste caso nós temos um arranjo. Aí para você resolver, você vai pegar um arranjo de 3 elementos tomados 2 a 2, não é isso? Vai ser 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Vai ser 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 menos 2, 1 fatorial, que é 1. Então, quantas dezenas diferentes nós podemos fazer com esses três números? Seriam 6 dezenas. Ok? Agora, olha essa outra situação. Eu tenho aqui... vamos ver aqui. Eu tenho agora um conjunto com 3 pessoas. Eu quero saber quantas duplas eu posso fazer com essas 3 pessoas. Quantas duplas diferentes. Quantas duplas diferentes podemos formar com as pessoas? A Ana, o Beto e o Carlos. Aí eu pergunto para você. Se eu fizer uma dupla, a Ana e o Beto, é uma dupla. O que vai ser quando eu pegar o Beto e a Ana? São duplas diferentes ou é a mesma dupla? Perceba que não vai ser a mesma dupla, ou seja, eu troquei a ordem, mas não importou, a dupla é a mesma. Neste caso, se a ordem dos elementos não faz diferença, não muda o grupo, ou seja, se a ordem não importa, nós temos uma combinação. Aí a diferença da combinação com arranjo é que você vai dividir pelo número de
de pares que vão se repetir, né? A Ana e o Beto vai repetir, vai ser a mesma coisa quando eu pegar o Beto e a Ana. Então, para não contar duas vezes, não repetir, eu venho e divido pelo P fatorial. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 elementos, e os 3 elementos, como a ordem não importa, eu vou ter uma combinação. Então vai ser uma combinação de 3 tomados 2 em 2. Ou seja, 3 fatorial sobre 2 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. 3 fatorial é 2, 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. E aqui 3 menos 2, 1 fatorial, que é 1. Eu vou simplificar o 2 com 2. Neste caso, quantas duplas diferentes eu vou poder formar? Apenas 3 duplas. Ficou claro, então, pessoal, a diferença de arranjo para combinação? Eu espero que tenha ficado claro agora, para a gente poder finalizar este assunto, ok? Então agora vamos fazer alguns exercícios dessas páginas seguintes aqui e encerrar este assunto.